esse lado do neurodesenvolvimento, a gente tem um forte interesse na modelagem de doenças e condições neurológicas, como, por exemplo, o Alzheimer ou o espectro do autismo, né? Então, a gente busca, com esse modelo, entender as bases patológicas, né, os mecanismos por trás de como a genética influencia o desenvolvimento do cérebro e buscando alternativas terapêuticas. A gente é agnóstico à terapia, pode ser uma terapia genética, uma farmacológica ou mesmo outros tipos de intervenções, né? E a ideia é sempre acelerar a entrada dessas intervenções em ensaios clínicos sem que a gente passe por modelos animais. Então, o modelo humano tem essa grande vantagem. Mais recentemente, a gente começou uma colaboração com o meu colega Spartaco Astolfi Filho, da UFAM, é pesquisador da faculdade, da Universidade Federal de Manaus, né? Onde a gente tem essa parceria com algumas das tribos originárias, principalmente os Runicuins, onde a gente busca isolar moléculas que venham de plantas que possam ter princípios neuroativos. Então, através de uma comunicação com essas tribos, a gente busca uma curateria, né, de plantas que possam ter um benefício medicinal clínico. E nós temos um projeto que é muito interessante, onde a gente vai testar a eficácia terapêutica de alguma dessas moléculas, tanto como neuroprotetoras, quanto na capacidade de tratamento, né, para a doença do Alzheimer. Isso vai ser feito através do uso de modelos baseados em células-tronco do Alzheimer, né, derivados de pessoas com Alzheimer. A gente cria o tecido cerebral dessas pessoas em laboratório e para ter o efeito de envelhecimento, né, esses tecidos são cultivados na Estação Internacional Espacial. Quando eles retornam, eles sofrem o que a gente chama de indução de uma senescência acelerada, que é um termo robusto para um envelhecimento acelerado. Então a gente consegue envelhecer esse tecido neural em alguns anos, né, algo que seria muito difícil de fazer em terra, né? É praticamente impossível de você fazer num período compresso de tempo, né? Então, as moléculas vão ser testadas diretamente, né, nesses tecidos neurais na estação espacial. Para fazer isso, a gente precisa desenvolver uma equipe de cientistas astronautas que sejam treinados para fazer esse trabalho. Então, parte do projeto vai ser feito no espaço, em órbita, né? Com esse primeiro time de cientistas astronautas, é onde a gente espera, né, ver uma participação brasileira muito forte. A gente estava com tudo pronto, né, para começar esses experimentos, quando mudou a administração do governo americano, né, onde houve grandes cortes ali, né, inclusive da NASA, mas de todas as agências de fomento. Então isso desacelerou a nossa pesquisa. A falta de um presidente ou um CEO na NASA também atrapalhou bastante. Só agora, nesse momento, que a gente tem ali, né, um novo CEO que vai ser, né, apontado. Então a gente vai ter que aguardar um pouco a esse momento, né, vamos ter que ter um pouco mais de paciência, né, para aguardar como que a situação vai se resolver. Mas a gente consegue fazer isso mesmo independentemente da NASA, trabalhando diretamente com agências espaciais privadas, como a SpaceX, a Action Space, a Vest, todas elas têm interesse no nosso projeto, né? Então a gente busca outras parcerias da indústria privada, né, para tentar realizar esses experimentos. Veja só, a cura para um Alzheimer, um tratamento, mesmo que seja parcialmente eficaz, né, tem um custo de economia para um Estado, né, principalmente um país grande como os Estados Unidos e o Brasil, muito alto, né, que justifica um investimento relativamente baixo, né, para a descoberta de novos fármacos. É interessante notar que a gente fez esse trabalho com a UFAM e com os Runicuins de uma forma que eventuais fármacos que saiam dessas plantas da nossa biodiversidade, né, royalties derivados desses fármacos retornem à conservação da Amazônia e à própria conservação das tribos originárias. Então a gente conseguiu amarrar isso onde a propriedade intelectual é dividida, mas que tem claramente um retorno, né, para quem participou ali desse conhecimento ancestral. Essas plantas que contêm esses neuroativos não necessariamente são fáceis de coletar,
né? Às vezes ficam em lugares afastados, né? E depende muito do conhecimento ali do pajé local, tal, daquelas tribos. A gente primeiro pensa em preservar, né, esse conhecimento, então através de entrevistas, de filmagem, conversas com os pajés, a gente tem esse lado de preservação desse conhecimento, né? E tem o lado também, né, da busca e captura dessas plantas para que elas consigam trazer os extratos, né, que possam ser analisados em laboratório. Para identificação desses locais, a gente usou pequenos drones, ou estamos, né, desenvolvendo esses pequenos drones, né, aonde eles vão dar a localização exata da onde existem essas plantas com maior potencial. São milhares de plantas na Amazônia, pouquíssimo estudados. Então, a gente conhece muito pouco da nossa própria biodiversidade, tá? De todas essas plantas, existe só uma, né, que é aprovada como uso terapêutico, que é o guaraná, né, contra fadiga e cansaço. Nenhuma outra da Amazônia é aprovada, né? Então você vê o tremendo potencial que existe ali. Principalmente se você coloca em consideração, né, que os maiores blockbusters de drogas, né, na indústria farmacêutica vêm de plantas, né? Então a gente tem um potencial represso, reprimido ali, gigantesco que a gente pretende, né, começar a estudar. A gente fez a primeira curadoria e levantamos as primeiras 10 drogas que vão ser testadas no espaço. Isso inclui moléculas já conhecidas, como as moléculas do ayahuasca, por exemplo, né? E inclui também plantas desconhecidas, onde a gente não conhece nem o mecanismo de ação, nem se realmente elas são neuroprotetoras. Vamos estar testando isso pela primeira vez. Um exemplo bem legal que a gente teve da exploração espacial e trazendo esse conhecimento do espaço para a Terra foi com a síndrome de Rett, onde a gente descobriu uma nova via molecular que ainda não tinha sido reconhecida como causal para essa síndrome, né, e que pode ser bloqueada pelo uso de antirretrovirais. Ora, antirretrovirais, principalmente os usados para HIV, são amplamente utilizados, são drogas baratas, né, e que pode ter um efeito benéfico para essa síndrome. Então a gente começou o ensaio clínico, aliás, aqui no Brasil, né, para testar a eficácia de antirretrovirais contra a síndrome de Rett, ou para atenuar os problemas da síndrome de Rett, que é uma ideia um pouco diferente de você usar um antirretroviral para o tratamento de uma doença neurológica, mas que faz todo o sentido com o conhecimento que foi revelado ao cultivar o tecido da síndrome de Rett, o tecido neural de pacientes da síndrome de Rett no espaço. O outro ensaio clínico que a gente tem em andamento foi feito em colaboração com o Dr. Fábio Papes da Unicamp, né, onde a gente descobriu um vetor para terapia gênica que possa reverter os sintomas da síndrome de Pitt-Hopkins. A gente acabou de ter a aprovação do FDA para seguir em frente com o recrutamento, né, dos pacientes e o teste da eficácia desses vetores. Então a gente vai entrar no que a gente chama de fase 1, que é uma fase de toxicidade, onde vai se dar uma dose baixa desses vetores retrovirais, carregando o gene correto da Pitt-Hopkins, né, e vamos observar, né, os efeitos toxicológicos nesses pacientes. Passando a fase 1, a gente entra numa fase 2, que é a fase de eficácia. Será que, se ele não é tóxico, será que ele tem algum benefício? E essa fase 2 é onde a gente vai realmente observar, né, qual a vantagem de você usar uma terapia genética para essa síndrome. Então, uma vez aprovado, a gente começa a recrutar já o ano que vem, 2026. É a minha primeira vez participando, né, de um evento desse, financiado pela FAPESP, que eu fico muito grato de ter sido convidado, de participar. Eu sempre acho muito relevante, né, porque traz conhecimento de áreas muito diferentes. Eu estava sentado lá na palestra, aprendendo novas coisas com novos pesquisadores. Então, essa forma multidisciplinar, né, de encorajar o contato de pesquisadores, pós-docs, estudantes, eu acho muito valiosa, né? Ainda bem que a FAPESP tem essa iniciativa. Então, são escolas muito importantes. Eu espero que continue e que eu seja convidado novamente.